Dot Topics da APDC. Conversas digitais sobre temas atuais da área tecnológica. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dot Topics, realizado pela APDC em parceria com a Accenture, no âmbito do estudo da Accenture Technology Vision 2022. Este episódio será dedicado à última tendência, o Computing the Impossible, e por isso hoje tenho comigo dois convidados, o Pedro Couto, Associate Director da Accenture Technology, e o Paulo Madeira, que é um dos responsáveis da estrutura de missão da expansão do Sistema de Informação Cadastral Simplificado, mais conhecido por IBUPI, para simplificar. Bem-vindo a ambos e muito obrigada pela vossa presença. E como estávamos aqui a falar do Computing the Impossible, não é? Estamos a falar da próxima geração de computadores e, portanto, Pedro, a primeira questão era um pouco para ti, que era o que é expectável que esta próxima geração de computadores possa vir a trazer na jornada de transformação das operações mais diversas das várias empresas e indústrias, por assim dizer. Começamos logo para a pergunta mais difícil. Tinha que ser. Claro. Bom, o próprio nome do tema, o Computing the Impossible, dá-nos aqui algumas pistas. O que hoje vemos é que nós, desde os anos 50, os computadores que temos, aqueles mainframes que ocupavam uma sala inteira, até hoje, ou que está dentro do nosso telemóvel, todos estes computadores funcionaram sempre com base no mesmo paradigma. Funcionaram todos da mesma forma. Obviamente, uns eletrónicos, hoje muito mais avançados. O que estamos agora aqui a falar é que, e porque o impossível, é porque existem alguns problemas que estas máquinas não conseguem resolver. Ou, se conseguirem resolver, vão demorar tanto tempo que será impraticável para nós humanos, e mesmo para eles, para os computadores, utilizarem alguma dessa informação. O que estamos a falar agora é a capacidade de termos máquinas, termos novos computadores, temos outros processos de fazer a resolução destes problemas e que nos trazem exatamente esta diferença, que é algo que ontem e hoje pode ser considerado impossível e que se calhar a partir da manhã será possível, será fazível em tempo útil e que será aproveitável pelas empresas e pelos organismos e pela sociedade de uma forma que nós nunca pensámos que fosse possível. E essa é que é a grande diferença entre o ontem e o que há de ser o amanhã. Sim, o estudo vai-se muito sobre o futuro, não é? Mas quando estás a falar nesta nova geração de computadores, estás a referir, por exemplo, à computação quântica ou estás a acrescentar algo mais para além disso? Sim, estamos a falar também da computação quântica. A computação quântica, obviamente, é sempre, eu diria, é quase como a viagem do tempo da ficção científica ou a viagem a velocidades mais rápidas da luz do Star Trek e do Star Wars. É aquele objetivo que toda a gente fala. Muito pouca gente sabe exatamente do que é que está a falar, mas está aí. E a computação quântica é exatamente o que nos vai conseguir trazer a resolução de alguns daqueles problemas impossíveis. Mas não é só isso. Ou seja, existem também outras capacidades. Uma das capacidades também que nós trazemos é o que nós chamamos a hipercomputação. E a hipercomputação, por incrível que pareça, existe talvez desde os anos 90. Por exemplo, eu lembro-me quando estava na faculdade que havia uma brincadeira que nós tínhamos que era o SETI for Home. O SETI é aquele programa norte-americano que procura por sinais de inteligência no espaço. Okay? E recolhe-se tanto dado que é impossível analisá-lo. E então o que se fazia era, aqueles screensavers do computador, quando eles entravam em modo screensaver, em vez de estarem a mostrar os peixinhos a nadar ou os gatos, estavam exatamente a descodificar pacotes de rádio que a NASA nos enviava. E esse é o grande poder do Hypercomputing Processing, ou seja, que é eu ter não um computador a fazer, não 10, não 100, não 1000, como hoje nós conseguimos ter numa estrutura em cloud, mas ter milhões de computadores a fazer exatamente a mesma coisa. Isto traz-nos uma capacidade acrescida brutal. Além disso, não estamos só a falar em capacidade de processamento, porque a capacidade de processamento é muito boa, mas o que nós estamos a ver hoje é que, além muito mais do que capacidade de processamento, temos duas grandes preocupações. Estamos a gerar dados a uma velocidade impressionante e um tamanho impressionante que nós nunca pensámos ter, e além disso estamos a gastar muita eletricidade a fazê-lo. Exato. E isso, por incrível que pareça, estes dois argumentos, que também são preocupações que nós temos do futuro, podem ser resolvidas com outro tipo de computação, que é o que nós chamamos de computação biológica. Okay? E o que é a computação biológica? Outro termo ainda muito mais complicado, que é, são processos que copiam
ou derivam de os processos celulares que nós temos, internos, nossos, humanos, ou de plantas, ou de o que for, para fazer computação ou para armazenar dados. Só para termos uma noção, já temos experiências de armazenamento de dados em cadeias de DNA, okay? E a capacidade de guardar dados em DNA faz com que nós consigamos guardar 700 exabytes, ou seja, 10 levantado a 18 bytes. Para termos uma noção, são cerca de 10 mil anos de vídeo. Sim. Num centímetro cúbico de DNA. Okay? E como nós sabemos, centímetro cúbico é meio dado. E além disso, a capacidade de tempo em que nós conseguimos armazenar esses dados é algo também que excede qualquer capacidade que nós temos hoje. Ou seja, nós hoje vemos que conseguimos extrair DNA de mosquitos que estão presos em âmbar há 100 mil anos. Sim. E essa é a capacidade que também a computação biológica pode trazer, para além de o grande sucesso dos seres vivos é que conseguem fazer processamento gastando muito pouca eletricidade ou muito pouca energia. Certo. Nós somos pilhas humanas, não é? Mas não temos a mesma, não gastamos energia como faz um carro, nem como faz um computador. Nós conseguirmos ter essa capacidade de processamento com um gasto muito baixo de energia, que é o equivalente ao que nós temos nas nossas células, nos nossos neurónios, isto também vai ter um impacto brutal em reduzir o consumo energético que nós hoje temos para fazer computação. E estas eu diria que são as três grandes, se calhar as três principais novidades que temos, sim, quer utilizadas sozinha, quer utilizadas em conjunto, sim, que nos vão permitir que vão revolucionar e tornar o impossível possível. Computing the impossible, exatamente. Bem, Paulo, e vocês também têm uma missão quase impossível, não é? Se calhar no início do percurso pensaram assim, que missão que nos foi confiada, isto é quase uma missão impossível, não é? Vocês acham também, agora aqui com este desvendar que o Pedro nos fez, que esta nova força de computação, que isto vai impactar a força de trabalho que é exigida pelas vossas operações no IBUPI? Se quiseres começar por explicar a quem nos está a ouvir o que é o IBUPI. Sim, sim, pode ser, claro que sim. Bem, em primeiro lugar, agradecer obviamente o convite à PDC, à Accenture, para estarmos aqui presentes, para nós é uma honra. Dar-vos nota que, no fundo, nós só aceitámos o convite por um motivo, não é? Portanto, é porque, no fundo, quando nos pediram para estar presentes e quando nos falaram na possibilidade de estarmos presentes, falava-se do Computing the Impossible, não é? Portanto, e o projeto BUPI é um projeto do impossible, não é? Portanto, é como tornar um projeto que era impossível num projeto possível e, portanto, fundamentalmente é isso. De forma muito rápida, o BUPI significa Balcão Único do Prédio, e aquilo que estamos a fazer no projeto decorre de uma coisa simples. Alguém, na sequência, infelizmente, de um evento trágico, e tipicamente sabemos que as grandes mudanças também acontecem nesses momentos de maior ruptura, que foram os incêndios que atravessámos em 2017, alguém pensou, temos que fazer alguma coisa diferente porque nós não conhecemos a propriedade, não sabemos em todo o país quem são os proprietários e qual é a configuração das próprias propriedades e, portanto, é fundamental ultrapassarmos este desafio, que é um desafio que se estende há mais de 100 anos no país. Portanto, o país foi cadastrando parte deste território até mais ou menos ali à zona do Tejo, não é? Do Rio Tejo, mesmo assim com algumas dificuldades, diga-se a bom da verdade, e depois daí para cima já se tornou-se muito difícil até pelo tipo de propriedade que temos e pelas dificuldades próprias dessas, no fundo, típica da orografia e daquilo que também é a mini-propriedade, não é? Pronto. A verdade é que chegámos a 2017 com esse problema e alguém pensou, bem, vamos continuar a fazer tudo igual ou vamos mudar o paradigma do que tem sido feito até aqui? E o mudar o paradigma era simples, não é? Portanto, o processo clássico é feito com o levantamento de coordenadas no terreno, com engenheiros geógrafos, com topógrafos, com deslocações, com tudo isso ao território e acompanhados das pessoas, ver onde é que estão os marcos que estão colocados no terreno, processos muito morosos e de alta intensidade do ponto de vista da utilização de recursos. E que exigem a vontade dos próprios proprietários. Naturalmente. E, portanto, no fundo, aquilo que se pensou foi, bem, o cidadão é uma pessoa de bem, portanto, nós andamos sempre a dizer que o Estado é uma pessoa de bem, não é? E o cidadão também é uma pessoa de bem. Então, por que não virarmos o paradigma, virarmos aqui esta solução e por que não ter o cidadão a deslocar-se fisicamente ou a fazer online um processo de identificação das suas propriedades? E, portanto, a grande diferença é esta. Assente naturalmente tudo isto em tecnologia, no digital, naquilo que as soluções que hoje existem já nos podem ajudar, no fundo, para não só conseguirmos identificar com rigor, mas também para acelerar deste processo de identificação. E, portanto, fundamentalmente aquilo que o BUPI hoje em dia faz é
num conjunto de municípios, de facto, do país que não tinham este cadastro, estarmos a fazer esta identificação das propriedades, depois, naturalmente, garantindo que as pessoas asseguram o registro dessas mesmas propriedades, e, por último, como não poderia deixar de ser, em todo o país, e não apenas nestes em que não há uma identificação ainda clara da propriedade, em todos os outros, a tentar que aquilo que é muito clássico de todos nós e que nós ouvimos dos nossos pais, dos nossos avós, que é, não, eu tenho as minhas propriedades todas registadas. Então vamos lá ver, então vamos lá ver como é que é isso. E quando vamos perceber, o registro de que tanto se fala é um registro nas finanças, na autoridade tributária, que na verdade não é um verdadeiro registro, é apenas uma identificação na autoridade tributária para efeitos de pagamentos de impostos. E, portanto, nesses outros municípios que não aqueles onde essas identificações não existem, o que estamos a fazer também com as pessoas é criaram-se procedimentos simples e mais, no fundo, mais céleres, que permitem às pessoas registar essas propriedades que nunca foram registadas no passado. Certo. Para quê? Para sabermos verdadeiramente quem são os proprietários desses terrenos. Isto é fundamental. E, ao mesmo tempo, a fazê-lo de uma forma, de um processo que é, obviamente, gratuito para as pessoas, e que não acarreta um aumento de impostos. Portanto, o projeto de forma assim muito simples é esta. Agora, claro, lá está, se fosse muito possible há muitos anos, certo, já estaria se calhar feito. E, portanto, é um bocadinho impossível, mas nós acreditamos muito, e é isso também que nos faz sair da cama todos os dias, que vai ser possível fazer o projeto e que vamos conseguir fazer o país também avançar desse ponto de vista. Mas ainda têm objetivos quase impossíveis que acham que esta próxima geração da computação pode vir ajudar? Temos vários. O projeto tem, no fundo, várias etapas também, é um bocadinho esta perspectiva, e nós, na EBUPI, temos uma grande preocupação, que é construir o presente, mas sonhar o futuro e procurar ter essa visão do que pode ser o futuro. A estrutura de missão, naturalmente, está a ter um período temporário de vigência, de existência, mas sem prejuízo disso temos que lançar as bases e articular, no fundo, todas as entidades. O projeto é essencialmente centrado nas pessoas, nos cidadãos, na mobilização dos cidadãos, mas centrado também numa lógica colaborativa de todas as entidades, não só da administração pública, mas também nas entidades privadas, como não poderia deixar de ser, e depois nesta percepção de que a tecnologia, a informação, o digital podem de facto ser alavancas fundamentais do projeto, tanto nesta fase inicial de construção, como depois mais à frente naquilo que serão as próximas etapas. Naturalmente isto coloca-nos desafios, não é? E em particular quando falamos de realidades como esta e tendências como estas que o Pedro aqui nos estava a apresentar, obviamente nós percebemos que as pessoas que temos hoje nas organizações vão precisar de ter este desafio, não é? De se aproximar dessa lógica, e eu creio que cada vez mais o que teremos aqui será um reforço daquilo que é a vertente humana e aquilo que é a vertente também dos valores e da ética na utilização destas e de outras soluções tecnológicas emergentes. Ao mesmo tempo disso, vai ser necessário naturalmente que essas mesmas pessoas se capacitem e que eventualmente tenham aqui o desenvolvimento cada vez maior de algum tipo de competências muito especializadas, por um lado. Por outro, uma grande capacidade de adaptação e de fazer aqui um shift muito rápido daquilo que são tendências que se vão apontando e de perceber o que é que efetivamente pode vir trazer valor acrescentado do ponto de vista dos projetos onde elas possam ser aplicadas, e perceber também que as que fazem sentido e aquelas que devem ser abandonadas, por um lado, isso também é muito importante. E depois, a nosso ver, por último, uma importante capacidade para aquilo que nós também costumamos designar das metacompetências, ou seja, as capacidades de continuar a aprender, não é? Portanto, continuar a aprender ao longo do tempo, na medida em que estas que são as tendências de hoje não eram as tendências de há 3 anos, ou de há 4 anos, ou de há 5 anos, e portanto essa capacidade também é altamente importante, e nós na EBUPI, obviamente com as dificuldades que todos temos nas organizações nos dias que correm, mas também estamos a fazer esse caminho e a traçar esse... Sim, porque vocês na EBUPI acabaram, fala-se muito no poder da tecnologia, não é? Mas vocês repensaram todo o processo e só depois é que acrescentaram a tecnologia. Exatamente. E, portanto, o tema da computação também é um pouco esta, não é? Que é assim, a computação de alto desempenho, a quântica, a bioinspirada, que há pouco o Pedro nos estava aqui a falar, são tudo processos, ou são tudo formas de computação que podem alterar o nosso dia-a-dia no futuro, não é? Mas de forma diferente. E, portanto, Pedro, o que é que nos consegues desvendar um pouco mais para quem nos está a ouvir? Sim, ou seja, eu estava a ouvir o Paulo e um dos casos que no BUPI têm é demasiados dados. E o que é engraçado é que estas tecnologias, muitas vezes, os tais problemas impossíveis são muitas vezes muito simples de nós humanos olhar para ele e perceber o problema. Certo. Vou dar aqui um exemplo, pode não ser totalmente adaptável, mas eu sei que é muito parecido.
Um dos problemas que há no registro de propriedades é, eu vou lá registrar a minha propriedade e o meu vizinho vai registrar a propriedade do lado e só com sorte é que elas batem uma na outra. Ok? Às vezes parecem buracos, outras vezes está uma em cima da outra, um diz que é um quadrado, o outro diz que é um triângulo, ok? E isto para o humano, olhando para duas propriedades, é fácil perceber, obviamente que esta linha não vai ter que encostar à outra. Exatamente. Temos aqui uma marca, isso vamos É fácil. Exato. Agora, isto é fácil para um par de terrenos. Agora, imaginemos o que é isto numa freguesia, num concelho, no limite no país todo. Okay? Imaginemos agora milhões de matrizes, que é o que temos que fazer, milhões. Agora, imaginemos o que é, que se nós, obviamente, podemos ter as pessoas a fazer isto um a um, imaginemos quantos milhares de anos é que necessitaríamos para fazer isto, ou então ter aqui as máquinas a fazer. O problema, a dificuldade que temos agora é que este tipo de processamento continua a ser muito, muito, muito complicado mesmo para as máquinas que temos hoje. E o que nós propomos e o que nós achamos é que, por exemplo, utilizando modelos de computação quântica, que nós possamos dizer à máquina, olha, resolve-me lá o problema das fronteiras para o país todo. E, obviamente, não quero que isto demore 10 mil anos. Não quero que demore um ano. Eu quero que isto demore... O período de vigência da... Já agora, no mínimo. Eu quero que isto demore 10 minutos. E essa é que é a grande disrupção, que é eu conseguir, com um problema simples, mas que computacionalmente para as máquinas de hoje é praticamente impossível de fazer, de eu adicionar qualquer coisa a mais. E obviamente porque depois desengane-se quem pense que este é o problema base e está resolvido. Não, porque depois provavelmente nós vamos comprar imagens de satélite, vamos pôr por cima, queremos comparar, depois queremos comparar, já agora vamos lá ver nos nossos terrenos. Não tem inteligência, somos nós que Exatamente, sem dúvida. Ou seja, e já agora vamos lá ver, por exemplo, o tema que falámos aqui dos incêndios, como é que é a exploração florestal, onde é que haverá mais probabilidade. Isso são tudo coisas que, novamente, os humanos conseguem fazer, não muito depressa, os computadores também não, mas que o que nós esperamos é que haja a possibilidade destas tecnologias nos trazerem, por um lado, a grande capacidade de armazenamento de dados, do outro lado, fazer a computação, eu não queria usar a palavra mais rápida, porque os computadores quânticos não se distinguem dos computadores clássicos pela velocidade, distinguem-se pela forma como trabalham. E aí é que temos a grande diferença. Certo. Paulo, e este tema da computação que o Pedro já aflorou, da computação quântica e também da gestão dos dados, vão de certeza contribuir para o vosso trabalho, não só com este exemplo, mas lembras-te de outros exemplos que vão acelerar, expandir o sistema de informação cadastral simplificado? Sim, eu diria que nós temos vários e em várias áreas. Desde logo, como o Pedro dizia muitíssimo bem, não é? Portanto, nós somos um projeto que nasce muito da mobilização das pessoas, como eu dizia há pouco, e da colaboração da administração pública. Ou seja, o que é que isto quer dizer na prática? Na prática quer dizer que temos muitos cidadãos a dirigirem-se ao BUPI, seja ele através da plataforma online, seja ele diretamente aos balcões físicos, nos quais os municípios utilizam a plataforma do BUPI e, portanto, temos muitos cidadãos a dirigirem-se e a quererem realizar os seus processos, as suas identificações. O que é que isto nos traz? Traz dados de geometria, dados de cadastro, dados de informação tributária, atualização dessa informação, dados ligados ao registro predial. Portanto, isto são apenas os dados ligados à componente nuclear do próprio processo. Por outro lado, o projeto tem também um objetivo fundamental, que é, o objetivo esse, é dizer assim, bem, mas calma, nós conhecemos, temos entidades públicas que conhecem partes do território, fruto das suas missões, na área das florestas, na área da agricultura, na área do clima, na área das atividades económicas, na área das águas, na área das infraestruturas essenciais, como as infraestruturas energéticas, e portanto, e que tal nós agregarmos de alguma forma essa informação para que isso nos permita agilizar o conhecimento do território, por um lado, porque no fundo são fontes dispersas de dados que têm obviamente valor no quadro daquilo que são essas áreas setoriais, mas que depois nós podemos potenciar obviamente na utilização que é feita do próprio BUPI enquanto plataforma de conhecimento também do território. E isso é feito não apenas com esse objetivo, mas também com o objetivo de ajudar o próprio cidadão a identificar as suas propriedades, porque é muito mais fácil eu saber
que a minha propriedade passa junto daquela área, por exemplo, de ribeira, que está identificada, por exemplo, na Agência Portuguesa do Ambiente, ou que passa junto daquela área de floresta que está identificada nos registros e, portanto, nos sistemas de informação do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, ou no parcelário do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas. E, portanto, ao conseguirmos esta conjugação de dados, naturalmente, conseguimos também este desidrato, este objetivo, digamos, global da comunidade, de ter esta informação sobre o território de uma forma agregada, que de facto a partir daí se possa extrair então este valor, mas ao mesmo tempo também ajudar o cidadão a melhorar a sua capacidade de integração. Como é que nós vemos, obviamente, isto? Vemos a possibilidade de, utilizando estas eventuais, portanto, estas soluções, estas novas soluções que aqui se apresentam, vemos a capacidade de poder processar, como dizia bem o Pedro, este volume gigantesco de dados que aqui vamos ter, perceber, através de outras soluções também, que destes dados em bruto, digamos assim, quais aqueles onde nós podemos efetivamente retirar aquilo que será o valor, não é? Portanto, dos quais nós conseguimos gerar conhecimento, e nós temos noção hoje, até para aquilo que o Pedro referia, que o volume de dados que é hoje em dia produzido não corresponde sequer ao volume de dados que depois é tratado e muito menos àquele do qual se extrai conhecimento. E, portanto, nós no BUPI temos exatamente essa dificuldade. É que como é que mudamos, digamos, esta capacidade de um volume de dados muito grande, muito significativo, extrair o maior valor possível, não só para estas atividades que hoje estamos a construir e às quais hoje estamos a dar resposta, mas sobretudo também para aquelas que nós queremos que no futuro o BUPI possa vir a trazer ao país. Paulo, eu estava-te a ouvir e estava a imaginar aquelas séries de ficção científica que passa na televisão de investigação, e quando tu começasse a listar tipo SSI, quando começasse a listar as várias fontes de origem de dados, eu comecei a imaginar as layers dos investigadores e é um pouco semelhante. E isto ainda me leva para outra realidade, que é a realidade do metaverso, da inteligência artificial, da realidade aumentada. Como é que vocês também visualizam estas capacidades destas tecnologias, do metaverso e destas tecnologias, para elementos de suporte às vossas atividades de cadastro? Para nós, eu diria, temos estado muito atentos a isso, a essas oportunidades que nos podem ser lançadas. Naturalmente ainda são, como dizíamos um bocadinho há pouco, são boas tendências que se começam agora a consolidar, naturalmente. Mas dão margem para sonhar. Mas que nos dão margem sobretudo para sonhar. Era aí que eu queria chegar. Para nós, estamos muito no campo do sonho nessa matéria, mas num sonho que nós queremos materializar. Ou seja, do ponto de vista também da visão estratégica que temos, isto na coordenação da própria estrutura de missão, é muito esta perspectiva de conhecermos bem estas tendências, percebermos de que modo é que elas podem ser implementadas e trazidas ao processo, de que modo é que nos podem ajudar a nós, ao cidadão, à experiência do cidadão, à experiência dos municípios e à experiência de todas as outras entidades. E nós vemos e sonhamos com coisas de facto extraordinárias. Nós estamos a tentar, de facto, trazer para o projeto a utilização das imagens de satélite, que ainda há pouco se falava, de alta resolução, portanto isso é um aspecto muito importante e nós queremos fazê-lo, e queremos fazê-lo com alta disponibilidade, com escalabilidade, de uma forma que seja possível, de facto, de assentar aí boa parte do conhecimento, e estamos a tentar utilizar outras tecnologias, como por exemplo o LiDAR, para poder ter uma visão 3D do território. Isto pode permitir coisas como balcões virtuais do BUPI, como fazer o registro num balcão virtual, com uma visualização de que aqui passa o tal riacho. Exatamente. Não, este é o tal monte que eu me lembro do... Nós vemos isso dessa forma, o cidadão poder colocar uns óculos de realidade virtual e nós, com base nesta informação de imagem de alta resolução, imagem de alta resolução, vou lhe dar uma noção completa, no fundo a pessoa está no local. Claro. A pessoa está no local físico a dizer, olha, é dali, vem daqui, que é uma dificuldade que nós temos hoje. Basta pensarmos que, apesar de termos a plataforma online com uma utilização crescente, a verdade é que dos mais de 600 mil processos, 610 mil processos que temos até à data de hoje, desse número de processos, apenas 30 mil foram iniciados online. O que significa bem que há muita gente que prefere o atendimento físico. Claro. Mas o atendimento físico também tem uma dificuldade, que é muitas destas pessoas, algumas delas que têm o conhecimento do território, encontram-se por vezes em cuidados assistenciais, em lares, etc. E era importante poder, de alguma forma, trazê-los também ainda a estes processos, ou até pessoas que tenham uma menor facilidade, digamos assim, na utilização da plataforma online, mas que se calhar num modelo destes poderiam facilmente dizer, olha, eu recordo-me, é aqui, o terreno está aqui, está neste local. O avô disse-me que começava ali naquela árvore. Exatamente. Isso pode ser uma elevada capacidade
possibilidade de aplicação. E depois vemos isto com outras coisas, não é? Vemos isto a cruzar com a possibilidade de eventualmente os registros fazerem de forma automática aí, a utilização dos NFTs nessa realidade, a possibilidade de tudo isso ser, digamos, agilizado por essa via e, no fundo, a pessoa com um atendimento destes, numa lógica de balcão virtual, com atendimento inclusivamente com intervenção não humana, de podermos, de alguma maneira, agilizar também isso, que é um aspecto também altamente importante para nós, que é não perder este conhecimento que ainda existe nas pessoas. Sim. É não perder esse conhecimento, é não fazer as pessoas ir ao terreno, porque isso obviamente sabemos que é muito difícil em muitos casos, como utilizar a tecnologia, como utilizar o digital de um ponto de vista mais abrangente, para que trazer essas pessoas ao processo sem também lhes criar uma disrupção, digamos, naquilo que é as suas vidas. Eu acrescentava que esta questão da realidade virtual e do metaverso é de facto importantíssima, porque todos nós conhecemos mapas. Agora, quantos de nós é que conseguem interpretar um mapa e dizer, a minha casa é aqui? Há sempre, ou seja, aquela passagem do 3D para o 2D é de facto, em termos de mapas, é complicada de fazer. A capacidade de nós termos de emular um mundo em 3 dimensões utilizando uns óculos é de facto uma coisa completamente diferente e vai ser de certeza muito... Utilizando os óculos ou outro dispositivo. Exatamente. Outro dispositivo. Pedro, e esta rápida ascensão destas novas tendências tecnológicas e do que estávamos a falar, que o Paulo acabou por concretizar mesmo a série de ficção científica, não é? Mas como é que tu achas que isto pode vir a suprir as necessidades, quer em termos de infraestrutura, quer em termos de talento das empresas, das organizações, também como a Ibupi? Bom, em termos das necessidades, acaba por passar por exatamente a identificação destes tais problemas que hoje são impossíveis e que as organizações têm que pensar e se amanhã um concorrente meu descobrir como é que é possível? Isto é que tem que estar na cabeça das organizações e as organizações não podem ficar para trás. Mas temos um caso muito simples e nós temos casos muito parecidos com estes que acontecem hoje. Antes de aparecer o Google ou outros motores de busca, eu lembro-me, quando estava na faculdade, eu tinha uma lista escrita em papel dos sites que eu podia visitar. Sim. A minha tese de final de curso foi fazer um browser gráfico. E então nós tínhamos anotado os sítios da internet onde podíamos ir. Uma coisa que já parece distante, já foi arqueologia. Mas era verdade, eu lembro perfeitamente e tínhamos lá a lista. E de facto, mesmo depois desses anos, procurar coisas na internet era extremamente complicado. E houve uns senhores da Google que arranjaram um modelo completamente distinto. Tão distinto que ainda hoje os outros motores de busca não conseguem lá chegar. E vemos qual é que é o share de mercado que a Google tem relativamente aos outros. É impressionante. Agora, o que as organizações têm que pensar é isto pode-lhes acontecer no seu negócio. Um banco, uma empresa de logística, uma empresa farmacêutica que tem um problema para resolver, que não consegue resolver, e às tantas, o vizinho do lado, utilizando este tipo de tecnologias, consegue resolver o problema, vai ter uma vantagem em termos enorme. E provavelmente impossível depois de apanhar. Certo. E aí este é o grande problema, ou seja, por isso, de facto estamos a falar em coisas provavelmente não a longo prazo, mas a médio prazo, estamos a falar em coisas que vão acontecer daqui a 5, 7, 10 anos, mas que as empresas têm que se preparar hoje, porque já hoje têm capacidade para se preparar. Já hoje há possibilidade, obviamente os computadores quânticos, desengane-se as pessoas que estão a pensar em trocar o seu laptop por um computador quântico. Não vai acontecer. O telemóvel também não vai ser um telemóvel quântico. Isso não vai acontecer. Mas já hoje temos computadores quânticos, há uns quantos espalhados pelo mundo, que qualquer pessoa pode utilizar porque eles estão disponíveis na cloud. Ou seja, qualquer das grandes empresas hoje de cloud fornece serviços de computação quântica. Por isso, é importantíssimo estas organizações começarem-se a preparar para esses desafios, começarem a preparar quais são os seus problemas impossíveis que poderão ser resolvidos. E um dos problemas impossíveis que nós temos hoje e que não tem nada a ver com a computação quântica, mas tem a ver com a tecnologia, é exatamente as pessoas. Por um lado, as pessoas que têm conhecimento, como o Paulo disse, okay? E tanto pode ser o conhecimento do terreno, como o conhecimento do negócio, e que essas pessoas, obviamente, uns formam-se, outros fazem risco e o conhecimento desaparece. Mas também é o outro conhecimento. Nós hoje já em Portugal temos um drama
quase impossível de resolver, que é a captação de talentos. Nós não produzimos em Portugal os talentos necessários na área tecnológica para resolver os problemas que nós hoje temos em empresas como a minha ou outras empresas do estilo. E se isso hoje já acontece, imagine-se o que vai acontecer com a computação quântica, ou seja, quantas pessoas é que nós hoje temos que são capazes de imaginar um programa preparado para correr em computação quântica? Eu diria, devemos ter no país todo, se calhar, uma mão cheia deles, se tanto, ok? E é isso que nós temos que começar já a preparar, ou seja, tal como as organizações têm que estar preparadas para o vizinho do lado resolver o impossível, nós em Portugal também temos que ter as universidades prontas, os laboratórios, as empresas para formar pessoas que consigam resolver este problema daqui a 5, 10 anos. Porque se daqui a 5, 10 anos é que começarmos a pensar nisto, já vamos muito tarde e vamos perder o comboio desta tecnologia. Tal como as organizações que vão ficar para trás porque o vizinho do lado se antecipou, nós, Portugal, em termos de capacitação de talentos, também poderemos ficar para trás se não olharmos para estes problemas hoje. Sim. Se bem que os últimos tempos, os últimos anos demonstraram-nos, os últimos acontecimentos demonstraram-nos que às vezes são os acontecimentos mais inesperados, em momento que geram crises, que geram as melhores soluções, e pode ser, não é, com esta veia de otimismo, claro, de que nós consigamos. Paulo, aqui para terminar, em termos daquilo que é o vosso futuro, a vossa visão, de como é que, já falaste um pouquinho naquilo que pode-se esperar em termos de atendimento disruptivo e inovador, que antes era inimaginável, não é, o tal computing, mas tens mais sonhos que gostasses de partilhar connosco, até em termos de ficção científica, não é? Porque o que eu acho muito interessante, né, nesta nossa conversa tem a ver com a forma como vocês, como estás a conseguir concretizar qual é o problema e, eventualmente, um possível caminho. É a questão do sonho, não é? E o sonho que manda a vida, e se nós não tivermos aqui uma orientação, uma capacidade de identificar qual é o problema, porque, como tu também dizias, Pedro, realmente a grande questão muitas vezes passa por o problema não ser um obstáculo, mas ser algo a vencer. Quer dizer, o desafio, como é que nós vamos... E nota-se que estes desafios estão bem identificados no vosso caso. Consegues partilhar mais algo? Claro que sim, com todo o gosto. Vocês não me deem muito tempo, senão eu não paro. Não, temos de facto várias, enfim, no fundo, temos sido um projeto muito ancorado nesse sonho, não é? Como é que vamos fazer diferente, como é que vamos conseguir resolver o problema, sabendo sobretudo disto, não é? Quer dizer, passámos muito tempo sem resolver este problema e de repente estamos confrontados com a necessidade, por um conjunto de alterações que estão a acontecer no mundo, a uma escala global, a ter que dar uma resposta muito rápida. E portanto estamos no fundo a ter de procurar, e ainda bem, porque normalmente a inovação vem muito também da necessidade, não é? É o velho adágio da necessidade aguçou o engenho, e é uma verdade. E ainda bem que assim é, porque às vezes com muito tempo poderíamos eventualmente estar a dispersar e isso pode não ser bom. Portanto, é preciso muito foco, muita visão estratégica e depois muita capacidade, obviamente, de aplicação nesta ideia de vamos perceber, vamos sonhar e depois vamos perceber que sonhos é que são possíveis de perseguir. Um pouco esta perspectiva. E aí temos vários. Nós olhamos para aquilo que entendemos que possa vir a ser o BUPI, e sobretudo aqui a perspectiva é como é que nós ajudamos o cidadão neste processo. Porque a lógica tem que ser esta, é o digital e a tecnologia a apoiar aquilo que é a resolução do problema, que está centrado na resolução do problema do cidadão. E, por exemplo, nós temos hoje atravessado uma fase muito difícil, uma vez mais os incêndios a colocarem-se, e por vezes refere-se, não sei se já se aperceberam disso, na comunicação social, do BUPI enquanto um mecanismo para resolver, ou para ajudar a resolver o problema dos incêndios. E as pessoas, se calhar, perguntar-se-ão em casa, mas como é que o BUPI resolve o problema dos incêndios? Não é? O BUPI não apaga fogos, o BUPI não tem lá bombeiros, o BUPI não tem... Não é? Pronto. O BUPI, no fundo, o que conseguirá fazer é conhecermos o território, sabermos de quem é o território, onde é que essa... Temos que ter consciência que 92% do território nacional é propriedade privada. Era isso que portanto, essa notícia tem passado, que é totalmente diferente daquilo que é o panorama europeu. Exatamente, ou seja, a maior parte das pessoas pensa que a propriedade pública é enorme e que há aqui uma enorme, um enorme imobilismo do Estado e, na verdade, isso não existe. Há aqui uma propriedade privada muito significativa, altamente esmagadora,
E qual é que pode ser o contributo do BUPI nessa vertente? É conhecer e identificar o território, sabermos de quem são as propriedades e depois encontrarmos mecanismos para dar valor a essas propriedades. Por isso é que, de alguma forma, o nosso mote é muito este, transformar o conhecimento do território em valor para o país. E porquê? Porque as pessoas hoje não retiram daquelas propriedades, obviamente, valor. Se retirassem, as propriedades não estariam muito provavelmente abandonadas. Claro. Não é? Portanto, aqui o grande desafio é como é que nós remuneramos, como é que nós encontramos mecanismos de remunerar aquela propriedade para as pessoas. O BUPI pode vir a ser, por exemplo, um marketplace virtual, de encontro entre a procura e a oferta nas mais diversas áreas. Nas áreas do turismo, alguém quer fazer uma atividade turística e precisa de um terreno onde implementar essa atividade. Alguém quer lançar uma atividade industrial e precisa de saber onde. E nós, com as fontes de informação que temos, teremos a capacidade de dizer às pessoas: olha, esta zona é melhor para plantar milho, esta é melhor para plantar centeio, esta é melhor para plantar oliveiras, esta é melhor para plantar vinha, e aqui, se plantar desta forma, com os mecanismos que temos, com todas estas camadas de informação, do ponto de vista do clima, do ponto de vista daquilo que é a propriedade do solo, a capacidade do próprio solo, podemos dar, por exemplo, informação de que tipo de quantidades de água é que precisa de utilizar, que quantidades de carbono é que está a sequestrar, ou seja, e é muito esta a visão que nós temos para o BUPI um bocadinho mais a longo prazo, poder funcionar desta forma, para, no fundo, criarmos soluções para que verdadeiramente as propriedades das pessoas tenham valor, porque vai ser essa a única solução para o problema no médio e no longo prazo. Excelente exemplo, Pedro, do Computing the Impossible, não é? Paulo, muito obrigada. Muito obrigada a ambos. Muito obrigada a quem também nos acompanha e agradeço a vossa companhia também e esperando que possam acompanhar os próximos episódios. Até breve. Dot Topics da APDC. Conversas digitais sobre temas atuais da área tecnológica.